Olá, estudantes, sejam todos muito bem-vindos, bem-vindas ao canal Reforço Escolar Matemática. Eu sou o professor Wagner Santos e no vídeo de hoje nós vamos ver exercícios sobre o conjunto dos números inteiros. Vamos usar a referência ao livro Telares do Dante, Ensino Fundamental Anos Finais, tá? Vamos observar o conjunto dos números inteiros do componente curricular Matemática. Venha comigo. Nós temos aqui nosso primeiro exercício que diz o seguinte: ali no Forbes seria uma adaptada essa questão para um outro questionário que eu tinha, mas é de acordo com o livro, tá? Temos o seguinte: assinale no for a afirmativa verdadeira e registre no seu caderno usando números positivos, números negativos e o zero. Nós vamos pensar o seguinte: uma altitude que mede 60 metros acima do nível do mar é um número inteiro positivo? Então, nós vamos pensar que nós temos uma reta, tá? A nossa famosa reta numérica que está na vertical, tá? Uma reta na vertical, nós vamos definir aqui a seguinte ideia, tá? Nós temos aqui, ó, o nível do mar. Esse aqui é o nosso nível do mar, vai representar pelo zero, tá? Abaixo do nível do mar, nós vamos ter números negativos. Acima do nível do mar, nós vamos ter números positivos, tá? Então, abaixo nós temos o menos 1, o menos 2, o menos 3, o menos 4. Acima nós temos o mais 1, ou só o 1 mesmo, o mais 2, ou só o 2, o mais 3, o mais 4 e o mais 5, tá? Então, acima do zero, nós temos, acima do nível do mar, que é o zero, nós temos o positivo. Abaixo, nós temos o negativo. Então, quando a questão fala uma altitude que mede 60 metros acima do nível do mar, é um número inteiro positivo? Sim, é um número inteiro, porque a palavra acima está aqui. Então, é mais 60 metros. Alternativa verdadeira. A medida de altitude ao nível do mar é nulo? Sim, é nulo, porque o nulo representa o zero. Então, também marcar verdadeiro. Uma altitude que mede 45 metros abaixo do nível do mar é um número inteiro positivo representado por menos 45? Não, né? Então, essa afirmação aqui é falsa, porque sabemos que abaixo, ó, não é positivo, tem que ser negativo abaixo do nível do mar aqui, ó. São números negativos, números inteiros negativos, tá? Lembrando que os inteiros representamos por Z, tá? Essa é a simbologia, um Z cortado, representamos o conjunto dos números inteiros. Um depósito de R$ 100 é um número inteiro positivo, representado por mais 100, ok. Um número inteiro positivo, mais 100. Então, afirmaria essa ideia aqui, ó. Uma retirada de R$ 80 é um número inteiro negativo, representado por menos 80? Sim, é um número inteiro negativo, porque você vai retirar. Então, as duas palavras importantes aqui, ó. Você tem depósito, que vai ser positivo, e retirada, que vai ser negativo, tá? Duas ideias importantes também nessa questão. Então, a questão também pode dar retirada e depósito e verificar se o número é negativo ou positivo. Vamos a essa questão do livro também, na página 13, que diz o seguinte: indique no caderno os números correspondentes às medidas de temperatura de A, B, C e D nesse termômetro. No Forms, pode escrever na linha resposta, exemplo, A mais 3, né? Temos que observar cada letra aqui, ó, está indicando uma temperatura, tá? Aqui está indicando uma temperatura. Vamos observar aqui que nós temos A. A indica mais 3. Então, A
indica mais 3. Nós temos B agora. B indica, observe aqui, ó. B indica menos 2. Nós temos C. C indica mais 1. E nós temos D aqui, professor. Ixi, agora D não é um número inteiro. D já vai representar um número racional. Está entre menos 4 e menos 3. Ou seja, quando está aqui entre 0 e 1, esse número é 0,5. Entre 1 e 2 é 1,5. Então, entre menos 4 e menos 3, menos 3,5, tá? Então, negativo, menos 3,5. Vamos aqui agora à página 25, exercício 3, nós temos o seguinte. Os quadrados mágicos foram criados na China por volta de 2200 a.C. Nas linhas, nas colunas e nas diagonais, os números têm a mesma soma. Opa! Aqui vai ter a mesma soma, aqui também a mesma soma, como aqui tem a mesma soma e aqui também a mesma soma. Isso é um quadrado mágico. Nas linhas, nas colunas e os números que têm a mesma soma, chamado soma mágica. Copie esse quadrado mágico no caderno e complete-o com números inteiros. Preencha no forma os números inteiros que completam o quadrado. Para completar esse quadrado, nós vamos usar a ideia de letras, tá? Eu vou usar a letra A, vou usar a letra B, vou usar a letra C, a letra D e a letra E de escola, tá? Nós vamos usar as letras porque, em muitos casos, vai facilitar o entendimento. A primeira coisa é observar se tem uma linha ou uma diagonal. Nesse caso, nós temos a diagonal completa. Então, nós vamos definir o nosso parâmetro, tá? Nós vamos definir o nosso parâmetro. O parâmetro que é um dado, né, que nós vamos precisar para toda a igualdade, tá? Toda essa soma. Nós temos o seguinte, nós temos que 2 menos 1, vamos somar, né, perdão. A soma 2 mais menos 1, mais que a soma do quadrado menos 4, nós vamos ter esse parâmetro, esse valor, tá? Vamos lá, observe aqui que nós temos 2. 2. Aqui sinais são iguais ou diferentes? São diferentes, então o resultado é negativo. 1. Aqui também são diferentes, o resultado é negativo. 4. Nós temos aqui ainda duas dívidas, menos 1 menos 4, o resultado é menos 5. Então, 2 menos 5. Aqui eu tenho uma dívida maior que um saldo, um depósito, seria um depósito de R$2, uma retirada de menos 5, eu ia dever menos 3. Então, nós temos o resultado aqui, ó, para o parâmetro de menos 3. Então, toda essa soma aqui, ó, se eu somar 0 mais A, tem que ser igual aqui, ó, a menos 3. B menos 1 mais C tem que ser igual a menos 3. Se eu somar aqui também o 2 mais o B mais o 0, aqui em cima tem que ser igual a menos 3. O A menos 1 mais o D aqui em cima tem que ser igual a menos 3. Esse resultado aqui de menos 4, C e E tem que ser igual a menos 3. Então, se eu somar aqui, tem que ser menos 3. Aqui vai ser menos 3. Aqui vai ser menos 3. Aqui vai ser menos 3. Essa soma também menos 3. Essa soma por debaixo aqui também vai ser menos 3. Então, essas contas eu faço separado. Escolho um lugar para fazer essas contas. Então, o primeiro número que eu vou determinar aqui é ó, 0 mais A mais menos 4 é igual a menos 3. Então, vamos lá, 0. Então, nosso primeiro cálculo, vamos começar com 0. Depois vem quem? Mais A. Destaca o A, que é a letra que nós vamos determinar.
mais menos 4. Nós temos o mais, menos 4. Esse tem que ser igual sempre a menos 3, que foi o número que nós encontramos aqui como parâmetro. Então, nós temos a primeira conta aqui a fazer. O zero na adição e subtração ele é neutro, ele não vai alterar resultado. Então, eu repito A. Observa ali, os sinais são iguais ou diferentes? Os sinais são diferentes. Então, negativo 4 igual a menos 3. Vou pensar da seguinte forma. Qual número aqui, ó, eu vou substituir no lugar de A. Vamos imaginar que eu tenho um número aqui. Que eu consiga um resultado menos 3. Esse número aqui seria 1, porque 1 menos 4 é menos 3. Mas o que que acontece? Eu vou ficar com o A, que é o que eu quero determinar, e vou observar a operação inversa do menos 4. Qual é a operação inversa? É o mais. A operação inversa do negativo é o mais. Então, eu vou passar para o outro lado com o sinal inverso. Então, negativo passa positivo. Eu repito o A aqui, ó. Então, nós vamos ficar com A igual a menos 3. O 4 estava positivo, estava negativo, passa positivo. Então, 4 estava menos 4, passou mais 4, tá? Logo, A vai ser igual. Aí eu tenho 4, que é maior que 3. Então, vamos idealizar que o sinal do maior eu tenho que conservar. Ou eu tenho um depósito de R$ 4 e uma retirada de menos 3, eu vou ficar ainda com mais 4 ou somente... eu vou ficar com mais 1, perdão, ou somente o 1, tá? Ou somente o 1. Então, A aqui é igual a 1. Então, onde tiver a letra A, eu posso substituir pelo número mais 1 ou 1, tá? Considerando essa ideia. Vamos agora observar a próxima letra que eu vou precisar determinar, tá? Próxima letra, nós vamos usar a letra B aqui para determinar 0 ou 2 mais B mais 0 tem que ser igual a menos 3. 2 mais B mais 0 tem que ser igual a menos 3. O 0 aqui vai ser elemento neutro. O 0 não vai alterar nem adição nem subtração. Então, nós temos que 2 mais B é igual a menos 3. Vamos lá, 2 mais B é igual a menos 3. E agora, professor, esse 2 eu preciso do valor de B. Então, esse 2 aqui ó, tem um sinal de mais, de qualquer forma, quando não aparece. Então, vai para o outro lado com o sinal de menos, que é a operação inversa da adição. Então, o B continua aqui no primeiro membro, menos 3. Vai ficar agora menos 2, porque tem que passar com o sinal trocado. B vai ser igual menos 3 menos 2 menos 5, tá? Então, esse é o resultado para B. Onde tiver B no quadrado mágico, eu posso usar o menos 5. Neste caso aqui, nessa vaga aqui, ó, menos 5 aqui e 1 aqui, tá? Eu já vou fazer isso porque vai facilitar os meus cálculos. Por exemplo, onde tiver A, você pode construir outro quadrado mágico, tá? A. Pode construir outro aqui, ó, outro quadrado mágico. Construindo outro quadrado mágico. No lugar onde tiver A, eu posso substituir por quem? Por 1. Mais 1 ou 1. Então, 0, 1, menos 4. Posso substituir por 0, 1, menos 4. Aqui tinha A, ficou 1. Aqui tinha B, fica menos 5.
porque B aqui, ó, foi igual a menos 5. Menos 1 e C. Menos 1 e C. Agora, C eu vou determinar usando a ideia do quadrado. Posso, menos 5 mais menos 1 mais C tem que ser igual a quanto? A menos 3, que é o parâmetro que nós temos, tá? Todos aqui, ó, porque uma diagonal estava completa, tem que ser igual a menos 3. Vamos lá, novamente. Vamos determinar aqui, no nosso terceiro passo, o C. Terceiro, o C. Nós temos, então, que menos 5. Se eu observar, os sinais vão ser diferentes. Então, aqui vai ter que ser negativo. Menos 1 mais C tem que ser igual a menos 3. Aqui eu posso juntar esses dois. Ó. Menos 5 menos 1, eu tenho uma dívida. E tem outra dívida, eu vou ficar com menos 6. Mais C igual a menos 3. O que vai acontecer agora? Esse está negativo, se eu passar para o outro lado, tenho que passar positivo, que é a operação inversa. Então, igual, menos 3, tá negativo aqui, vai ter que passar para o outro lado da igualdade aqui, ó, positivo. Então, fica mais 6. Agora eu tenho C igual a menos 3 mais 6, o resultado tem que ser mais 3, porque eu tenho um valor maior, positivo, tá? E tenho que considerar que o saldo positivo, um depósito de R$6 e uma retirada de menos 3, eu continuo com mais 6. Logo, onde tiver C aqui, ó, eu posso substituir por mais 3 ou somente o 3. Aí eu vou completando o meu quadrado mágico. Eu preciso de quais letras ainda? Preciso de E. E, que está aqui, ó, a letra E, tá? Na letra E, nós temos o quarto cálculo, tá? Para a letra E, nós temos o quarto cálculo, que é somar menos 4. Vamos somar menos 4 mais 3. Observe aqui, ó, começando menos 4 mais 3 aqui. Mais E tem que ser igual a quanto? Menos 3, tá? Ou aqui, ó, 0 menos 1. Aqui, ó, na diagonal mais, tem que ser igual a menos 3. Aqui tá mais fácil. Esse aqui é menos 1, mais E, eu passava o 1 somando. Então, de qualquer forma, vai ser menos 2. Se eu tenho menos 4 aqui, vai ser menos 1, vai passar somando 1 também. Então, vai ser o mesmo resultado aqui, ó. Se você fizer menos 4 mais 3 mais E, é igual a menos 3, vai ser o mesmo resultado de 0, menos 1, e menos 3, tá? É o mesmo resultado. Então, mais 4, mais 3, mais 3, mais E, tem que ser igual a menos 3. Esse é o parâmetro. Menos 4 mais 3, você observa aqui que a dívida nossa é menos 4. Então, menos 1 mais E é igual a menos 3. Está negativo? Vamos para o outro lado da equação com o sinal oposto. É negativo, passa positivo. Então, E compreende a seguinte ideia. E é menos 3 mais 1. Passou positivo. Logo, E é igual, eu tenho um depósito de R$1 e uma retirada de menos 3. Então, eu vou ficar devendo ainda menos 2. Então, E equivale, onde tem E aqui, ó, eu posso substituir por menos 2. Aqui nós já temos um valor preenchido, ó, 2. Esse valor aqui é 2. Só falta D. Só falta D, que é justamente 1 mais menos 1 é mais D igual a menos 3. Tem que somar aqui e igualar a menos 3. Professor, todos são menos 3? Não, vai depender
do número que você vai somar aqui primeiro, na parte que tiver completa. 1 mais menos 1 mais D é igual a menos 3. Vamos lá. Quinto passo aqui. Nós temos que 1, ou mais 1, né? 1 mais menos 1 mais D tem que ser igual a menos 3. Nós temos aqui já sinais diferentes. Tem que ser negativo. Então, menos 1 mais D. Opa, D. Mais D. Opa, de novo, perdão. D tem que ser igual a menos 3. Então, você tem aqui uma ideia simétrica também, ó. Mais 1 menos 1 vai ser 0. Porque você tem números opostos com o mesmo valor. Tá? Sinais opostos com o mesmo valor, o resultado é 0. Por isso que a adição aqui e subtração são sinais opostos ou simétricos. Nós temos então que D é igual a menos 3. D é igual a menos 3 é o resultado. Se D é igual a menos 3, eu posso substituir aqui, ó, por menos 3. E verificar, tá? Se você somar aqui 0 menos 5, ó, menos 5 mais 2 aqui, que seria a soma, você vai ver que o resultado aqui no final também vai ser igual a menos 3, tá? Soma esses números aqui, ó. Todos esses números, se você fizer a soma aqui também, ó, menos 4 menos 1 é menos 5. Menos 5 mais 2 é menos 3 também aqui, essa diagonal. Então, esse é o nosso quadrado mágico da questão, tá? Importante observar essa questão, porque ela traz também, aqui já no início, a ideia de equação, trabalhando com essas duas operações inversas, tá? Que são a adição e a subtração somente. Dentro do conjunto dos números inteiros, nós trabalhamos com as duas operações inversas aqui usando a igualdade, que é a subtração e a adição. Vamos agora a essa questão que diz o seguinte: copie no caderno e efetue as adições e subtrações de números naturais inteiros a seguir. No forms, pode preencher a resposta e o exemplo. Então, nós temos aqui que pensar primeiramente em todos os que são negativos. Por quê, professor? Porque quando nós temos sinais iguais aqui, são duas dívidas e a gente vai juntar elas, tá? Então, menos 12 e menos 8, nós vamos juntar, vai ficar menos 20, concordam? Menos 20. Agora eu vou juntar todos os positivos, que é o 4 mais o dá 15, o 13 mais 1, 14, 15 mais 14, 15 mais 14, 9, 2, 29. Aqui é 20, perdão. Doze mais 8, 20. Menos 20. Mais 29. Agora nós temos a seguinte ideia. Se eu tenho um depósito de 29 e uma retirada de 20, eu vou ficar com um saldo de 9 positivo, tá? Essa é a principal ideia. Vamos agora à questão A. A, você tem que verificar. Nós temos um mais 6, beleza. E aqui nós temos sinais iguais ou diferentes. Multiplicação de sinais diferentes. Negativo. Iguais ou diferentes? Diferentes. Negativo. Iguais, aqui nós temos o 16 mais 16 seria mais 16, repetindo novamente. Sinais iguais aqui, positivo. Então, nós vamos ficar novamente com aquela ideia, ó. Temos aqui negativo, menos 14, menos 7. Menos 14, menos 7, menos 21. E aqui nós temos mais 6, mais 16 e mais 9. Então, nós vamos ter o valor mais 6, mais 16, soma 6, sobram 2, 20. Soma 4 aqui, perdão, fica 20, sobram 2, 22. 22 mais 9, 31. Tá? 31, considerando aqui essa questão. 31. Nós temos um saldo positivo aqui, ó, porque 31 vai ser maior.
31 menos 21, 0, 1. Então, o resultado aqui é 10 positivo, tá? Essa questão pode ter tido um equívoco aqui, ó. Acho que no livro pode estar positivo ou negativo. Aí pode ter um outro valor. Mas considerando a ideia didática que seja o mais 16 aqui, nós ficamos com esse valor, tá? De mais 10. Letra C. Menos 2 mais 5 mais 3 menos 2 mais 1. Então, nós temos menos 2 e menos 2 aqui, ó. Resultado, duas dívidas, menos 4. Mais 5 mais 3 e mais 1. Mais 5, 8. Mais 1, 9. Então, mais 9. Nós consideramos aqui menos 2, que é menos 4 mais 9. Nós vamos ter mais 5, o resultado, tá? Mais 5 é o nosso resultado, porque eu tenho uma dívida aqui de R$4, pago com R$9, tenho saldo positivo de troco. Menos 7, menos 3, menos 9, mais 8, menos 1, menos 4, né? Vou considerar o mais 8 aqui, já que eu só tenho ele. E agora eu vou somar todas essas dívidas, que é menos 7, menos 10, menos 1, menos 9, menos 10, menos 20, né? Os dois aqui. Menos 4, menos 24. Considerando agora que nós temos um saldo negativo de R$24, esse saldo negativo é maior que o positivo, nós vamos ter a diferença agora. 24, tira 4, depois fica 20, 20 menos 4, 16. Então, saldo negativo aqui é de R$16, ou 16, né? Considerando o contexto. Mais 16, vou repetir, diferentes ou iguais? Diferentes, então negativo. Diferentes ou iguais? Iguais, então positivo. Diferentes ou iguais? E diferentes, então negativo. Considerando agora os números positivos aqui, ó, vamos somar todos os saldos positivos que nós temos. 33 mais 16, 9, 4, 49. Menos, vamos somar agora as duas dívidas que temos, menos 29, menos 27. Vou apagar esse rascunho aqui e fazer essa soma de menos 29, menos 37. 16, vão 1, 3 mais 2, 5 mais 1, 6. 66. Vamos considerar que o 66, né, o sinal vai ser negativo, porque ele é maior que o 49. Temos que fazer a diferença, considerando que nós temos um depósito de 49 e retirado de 66. Nós vamos ficar com uma dívida 66, 49. A diferença é a nossa diferença aqui. Nós vamos ter que 6 para tirar de 9 não pode, fica 5 e empresta uma dezena. Temos 16 agora. 16 menos 9, 7. 5 menos 4, 1. Então, nós temos uma diferença aqui, ó, de 17 menos 17, tá? Essa é a nossa diferença. Questão F, nós temos também a ideia de sinais diferentes. Vamos considerar que temos aqui um menos 3. Diferentes ou iguais? Diferentes, então negativo. Diferentes ou iguais? Diferentes, então negativo. Diferentes ou iguais? Diferentes, então negativo, ok. Então, nós temos o seguinte agora. Ficamos com todos os sinais negativos, então tudo é dívida. Então, nós vamos somar tudo. Vamos ficar com dívida de 5, mais 3, 8, mais 2, 10, mais 1, 11. Uma dívida de 11, tá? Esse é o nosso resultado para finalizar essa questão. Essa questão ela é interessante porque lida com o experimento. Então, ao ferir temperaturas dentro do conjunto dos números inteiros, vai dar habilidade para vocês trabalhar com esse tipo de questão. Para lhe ajudar, algumas opções foram sugeridas. Assinala que estiver correto e leia a questão atentamente, né? Então, nós temos menos 2 graus, depois subiu, mais 5. Se subiu, é positivo. Se baixou, negativo. Se subiu, positivo. Se baixou, negativo. Copie no caderno as anotações de Lúcio e substitua os sinais pelas medidas de temperatura corretas. Em seguida, indique a adição correspondente.
com mais de 2 parcelas para obter a última medida de temperatura registrada. Então, nós temos na primeira, a temperatura é de menos 3, lê-se menos 3 graus Celsius, tá? Na segunda, a temperatura é de menos 1, lê-se menos 1 grau Celsius. Então, nós temos menos 1 grau Celsius, ou um negativo, né, grau Celsius. Então, nós temos a seguinte situação. Primeiro, aqui, ó, vamos considerar que subiu 5. Então, aqui, ó, estava em menos 2, depois subiu mais 5. Quanto que ficou? Mais 3. Então, a temperatura a ser registrada aqui é mais 3 graus Celsius, tá? O C e uma bola. Depois baixou menos 3, então estava em mais 3. Vamos considerar aqui o mais 3. Depois baixou menos 3. Se estava em mais 3 e baixou menos 3, ficou no 0, né, graus Celsius. Temperatura zerou. Depois baixou mais 3. Se estava no 0 e baixou mais 3, estava no 0. Baixou, então menos 3. Então 0 menos 3, 0 é elemento neutro. Nós vamos ficar com menos 3. Então nós temos menos 3 graus Celsius. Depois subiu 4. Então nós estamos em menos 3. Presta atenção, estamos em menos 3. Depois aqui, ó, subiu 4. Mais 4. Ficou no mais 1. Porque mais 4 menos 3, mais 1. Então nós temos a seguinte ideia. Mais 1 grau Celsius. Depois subiu 2. Se estava em mais 1 e subiu 2, mais 3 graus Celsius. Se estava em mais 3 e baixou 1, mais 2 graus Celsius é a temperatura a ser registrada. Então, o preenchimento correto seria esses números aqui, ó, tá? Para você ter essa ideia de abaixou a temperatura, subiu é positivo, abaixou negativo, tá? Você teria ainda a opção, ó, na primeira, a temperatura é de menos 3, desse menos 3 graus Celsius, na primeira aqui, ó, é mais 3, tá? Então, não marcaria. Na segunda, a temperatura é de menos 1, na segunda aqui, ó, temperatura não, é de 0, tá? Na terceira, a média de temperatura que Lúcio obteve é de menos 3, primeira, segunda, terceira é de menos 3, ok. Que seria aqui, ó, menos 3. Na quarta, quinta e quinta medição, a temperatura Lúcio obteve mais 1 grau Celsius e mais 3. Primeira, segunda, terceira, quarta. E mais 1. Menos 3 e mais 1. Menos 3, mais 1. Na última medição, a temperatura foi de mais 2. A última medição foi de mais 2, tá? Então, essa aqui seria a alternativa correta, na verdade, tá? Na última medição, a temperatura foi de mais 2. Vamos observar aqui essa questão 6, que é somente efetuarmos os nossos cálculos e observarmos essa ideia, tá? De números inteiros. Então, nós temos mais 10 e menos 4. Então, o resultado é 6. 8 menos 8, nós temos simétricos aqui, o resultado é 0. 5 e menos 9, nós pagamos 5. Nós temos uma dívida de menos 9, perdão, pagamos com 5, ficamos devendo 4. 3 e menos 8, nós temos uma dívida de menos 8, pagamos com 3, ficamos menos 5. Temos um valor de dívida de menos 45, pagamos com 45, ficamos 0. Elementos, né, que têm o mesmo valor e sinais opostos, eles se anulam dentro dessa ideia. Nós temos 16 menos 28, então aqui nós temos menos 4, 8, 12, tá? A diferença de 28 menos 16. Aqui, ó. 8 menos 6, 2. E 2 menos 1, 1. Então, o resultado é menos 12. Vamos observar o exercício 7, que diz o seguinte. Ó, na situação problema, é importante observar tabelas e fazer cálculos com números inteiros para a obtenção de resultados e otimizar tempo. Habilidade da BNCC F007, né, perdão, MA02. E é importante
nós fizermos aqui uma tabela, que é a ideia do elevador, e que nós vamos agrupar dados aqui em tabela também, que é essa tabela da questão. Nós temos a seguinte ideia. Imagine o movimento do elevador em um prédio em que 8 andares acima do térreo e 3 subsolos, como nesta imagem. Copie e complete a tabela no caderno. Na última coluna, indique o cálculo efetuado. Então, nós temos o elevador, o térreo, né, que é a entrada do elevador. E abaixo nós temos aqui, ó, pode ser um estacionamento, alguma coisa, né, que tem abaixo. Abaixo são sempre os números negativos, acima os números positivos. Vamos observar a seguinte ideia. Movimento entre os andares do prédio. Andar de saída. Ele saiu do menos 1, deslocou do elevador mais 3, onde foi que ele chegou? Saiu do menos 1, deslocou 1, 2, 3. Chegou no mais 2, tá? Então, chegou no mais 2. O cálculo seria menos 1 mais 3. Esse resultado aqui, ó, é mais 2. Saiu, o andar de saída foi o menos 2. Do menos 2, deslocou menos 1. Então, ele desceu. Ele desceu para o menos 3. Então, nós teríamos menos 1, menos 2, perdão, menos 2, menos 1 é igual a menos 3. Nós temos novamente aqui, ó, tá no mais 3. O elevador tá no mais 3. Ele tem que deslocar quanto para chegar no menos 3? Tá no mais 3. Tem que deslocar quanto para chegar lá no menos 3, lá embaixo, ó. Tem que se deslocar 1, 2, 3, 4, 5, 2, 6 para o menos 3. Então, tem que se deslocar menos 6, porque você vai considerar que ele está descendo, tá? Então, tem que se deslocar menos 6. Esse seria o cálculo. Aí você teria mais 3, menos 6, você tem o resultado de menos 3. Agora, a seguinte ideia. Ele deslocou o mais 2 e chegou no mais 2. Então, ele saiu de onde? Se ele deslocou mais 2 e chegou no mais 2, possivelmente ele saiu do zero, ó. Deslocou por mais 1, depois para o mais 2. Possivelmente, ou certeiramente, ele saiu do zero. Se ele saiu do zero, deslocou menos 2, ou seja, desceu. Desceu aqui, ó, saiu do zero, desceu menos 1, menos 2. Então, ele só pode ter chegado no menos 2, não pode ter saído. Se você fizer a mesma ideia aqui, 0 mais 2 vai ser mais 2. 0 menos 2 vai ser igual a menos 2. Outra ideia aqui, ó, saiu do menos 3. Tem que deslocar quanto para chegar no menos 1? Tá no menos 3. Tem que deslocar quanto para chegar aqui, ó, no menos 1? Tá no menos 3. Para chegar no menos 1, ele tem que subir 1, 2. Tem que subir 2. Então, né? Tá no menos 3. Para chegar no menos 1, ele tem que subir mais 2. Então, esse é o deslocamento. Se ele fizer um deslocamento de mais 2, ele vai chegar no menos 1. Então, menos 3 mais 2 é justamente igual ao menos 1. Então, essa é a principal ideia. Essa tabela é interessante porque te dá a dimensão da ideia de números positivos acima e abaixo de um térreo, tá? Abaixo, que é a ideia mesmo do elevador. Temos no exercício 8 a tabela de multiplicação para o preenchimento. Observe, ó. Resumindo, na multiplicação, se um fator é zero, então o resultado é zero. O produto de dois números inteiros com sinais iguais tem sempre sinal positivo. O produto de dois números inteiros com sinais diferentes tem sempre sinal negativo. Então, essa é a regra básica, ó. Mais vezes mais, o resultado é mais. Mais vezes zero sempre vai ser zero. O número dentro do produto, se você multiplicar por zero, sempre vai ser zero. Então, eu tenho mais 4 vezes zero, o resultado aqui tem que ser zero. Como mais 3 vezes zero aqui, ó. Mais 3 vezes zero, mais 2 vezes zero, mais 1 vezes zero. Então, nós vamos ter zero em toda essa coluna da tabela. Nós vamos ter aqui também zero em toda essa linha aqui da nossa tabela de multiplicação. Então, nós temos essa ideia aqui, que vai ser a principal norte. Aqui não apareceu o sinal, mas nós vamos considerar como sendo positivo, tá?
Considerando agora sinais diferentes aqui, ó. Mais 4 vezes menos 4. Os sinais são diferentes, então aqui o sinal será positivo. 4 vezes 4, 16, tá? Então será menos 16. Aqui nós vamos ter, ó, mais 4 menos 3 será menos 12. Menos 12. Mais 4 vezes menos 2, menos 8 e menos 4. Pronto. Nós vamos observar que todo esse quadrante aqui, ó, todos esses quadrados aqui, vão ter sinais negativos, tá? Porque os sinais aqui vão ser diferentes. Isso. Então, menos 12. Opa. Aqui nós vamos ter menos 12. Aqui nós vamos ter mais 3 vezes menos 3. Menos 9. Depois menos 6. Depois menos 3. Você vai observar o que mais 2 aqui, ó. Menos 8. Depois menos 6. Mais 2, menos 4. Depois menos 2. Embaixo aqui nós vamos ter, ó, menos 4 vezes mais 1. Nós vamos ter menos 4. Depois menos 3. Menos 2. Depois menos 1, tá? Então, nós temos essa multiplicação. Mais 4 vezes menos 4, menos 16. Mais 3 vezes menos 4, menos 12. Mais 2 vezes menos 4, menos 8. Menos 1 vezes mais 1, o resultado é menos 1, porque os sinais são diferentes. Então, menos 1, menos 2, menos 3, menos 4 aqui. Que nós temos de 2 em 2. Que nós temos de 3 em 3. Que nós temos de 4 em 4, né? São os múltiplos aqui também de alguns números. Embaixo aqui você vai observar que os sinais são iguais, ó. Menos 1 vezes menos 4, o resultado é mais 4. Pois menos 1 vezes menos 3, o resultado é mais 3. Depois mais 2, depois mais 1. Nós vamos ter um repeteco aqui, na verdade. Esses números aqui vão se repetir, só que com sinais inversos, tá? Você vai fazer a mesma multiplicação aqui, ó, só que só vai considerar geralmente os sinais. Então, nós vamos ter aqui, ó, mais 2, mais 3 e mais 4. Porque vai ser esses produtos aqui, ó. Menos 1, 1. Menos 2 vezes menos 1, mais 2. Menos 3 vezes menos 1, mais 3. Menos 4 vezes menos 1, mais 4. Porque os sinais são iguais, tá? Nós vamos considerar aqui, ó, que novamente nós vamos ter mais 2, depois mais 4. Depois mais 6, mais 8. Porque é menos 4 vezes menos 2. E aqui, ó, menos 2 vezes menos 3, mais 6. Depois menos 3 vezes menos 3, mais 9. Menos 4 vezes menos 3, mais 12. Aqui nós vamos ter, ó, o mais 4, depois mais 8, mais 12, mais 16, tá? Então é importante observar o preenchimento dessa tabela corretamente. Essa tabela é muito importante para você exercitar, geralmente, essa ideia de números negativos e positivos. Nós vamos observar aqui, ó, que esses sinais aqui vão ser, então todos os valores aqui vão ser positivos, ó. Mais 4, tá? Nós vamos ter, ó, mais 4 vezes mais 1. Mais 4 vezes mais 2. Então, mais 8. Mais 12. E mais 16, tá? Os valores do canto aqui, ó, sempre será o 16, ou positivo e negativo. Nós vamos observar de novo aqui que os sinais são iguais. Então, nós vamos ter, ó, mais 3, mais 6, mais 9, mais 12.
considerando aqui, ó, mais 3 vezes mais 1, mais 3 vezes mais 2, mais 3 vezes mais 3, mais 4 vezes mais 3, que é 12. Então, nós temos novamente aqui, ó, o mais 2, o mais 4, o mais 6 e o mais 8. E novamente nós temos, ó, o mais 1, que é o mais 1 vezes mais 1, o mais 2, o mais 3 e o mais 4, tá? Fechamos essa outra. Nós vamos ter agora aqui, ó, sinais diferentes. Temos negativo e positivo. Então, todos os resultados aqui que sobraram vão ser todos negativos, tá? Todos negativos. Menos 1, menos 2, menos 3, menos 4. Aqui nós vamos ter, ó, menos 2, menos 4, menos 6 e menos 8. Nós vamos ter aqui ainda, ó, o menos 3, considerando o simétrico aqui, ó, toda essa linha vai se repetir só com o sinal trocado. Menos 6, menos 9, que é o 3 vezes o menos 3, e menos 12, que é o menos 3 vezes o 4. Nós temos aqui ainda menos 4, que é o menos 4 vezes o 1, menos 8, que é o menos 4 vezes o 2, menos 4 vezes o 3 é menos 12, e menos 4 vezes o 4, que é o 4 positivo, é o menos 16. Então, esse é o preenchimento completo da tabela, tá? Importante observar cada número, o sentido dela, que é para você absorver essa ideia de números positivos e negativos no produto, que vai se repetir para a divisão também em algum exercício posterior. Vamos lá? Questão 9. Essa questão 9 é uma questão do SAEB, tá? É uma questão, avaliação de larga escala para medir o desempenho dos estudantes. Nós temos o seguinte nessa questão. A figura a seguir representa a localização das principais cidades ao longo de uma estrada, onde está indicada por letras a posição dessas cidades e por números as temperaturas registradas em graus Celsius. Com base na figura e mantendo-se a variação de temperatura entre as cidades, o ponto correspondente a 0 graus está localizado aonde? Nós temos a cidade A, cidade B, cidade C, cidade D, E, F, né? E nós temos uma variação de temperatura. Quanto que variou de menos 9 até menos 7? Variou 2 graus. Então, nós temos uma variação de temperatura que é de 2 graus. Então, aqui tem que manter a proporção, que é menos 5. Depois, nós temos menos 3, menos 1. Depois, nós temos o 1, porque tem que variar em 2 graus. Depois, o 2. Depois, o mais... não, depois tem que ser de 2 em 2. Aqui seria o mais 3. E o mais 5. Considerando aqui ainda nós teríamos o mais 7. A variação que ele fala é essa variação de temperatura. De menos 9 vai para menos 7, tá? Então, nós vamos ter que considerar toda essa variação de cidade para cidade. Observando aqui, ó, nós temos o zero entre o menos 1 e o mais 1. Então, aqui nós temos o 0 grau Celsius, tá? Considerando que o 0 grau Celsius, então, está entre a cidade L e J. Cidade L e J, tá? São essas duas cidades aqui, ó. Cidade L e J. O 0 está aqui. Vamos agora efetuar as divisões no caderno, né? Utilizando a ideia de operação inversa. Depois, com os colegas, confira o resultado. Em cada item, explica como fez o cálculo, né? Na verdade, aqui foi adaptado. Nós vamos fazer as resoluções observando aqui os sinais. Então, nós temos a seguinte ideia. Nós temos sinais iguais, tá? Eu vou considerar que é um resultado positivo. 14 dividido por 2. 14 dividido em duas partes, nós sabemos que é 7. Porque 7 vezes 2 é 14. Essa é a prova real. Se eu multiplico 7 vezes o 2, o resultado tem que ser esse da frente aqui, no caso 14.
Mais 25 dividido por mais 5. Sinais são iguais, então é positivo. Quanto que é 25 dividido por 5? É 5. Por quê? Se eu multiplicar o 5 vezes o 5, 5 vezes o 5, o resultado tem que ser 25 lá na tabuada. Então, nós temos sinais agora diferentes. Sinais diferentes. Então, nós vamos ter negativo. Tem que ser um negativo, porque se eu multiplicar menos 1 vezes o menos 4, os sinais vão ser iguais e o resultado vai ser positivo. Então, menos 1 vezes o 4 é igual a mais 4. Nós temos ainda o zero, que vai ser uma peculiaridade. Nós temos 0 dividido por mais 6. O zero aqui nesse caso vai ser elemento nulo da nossa operação, que é a divisão. Então, qual o número que eu multiplico 6, que o resultado é zero? Então, esse número tem que ser o zero. Ele é diferente, por exemplo, dessa ideia. Nós temos aqui o zero, né, dividido pelo 6, que é este nosso caso aqui. Ó. O número que eu multiplico 6, que o resultado é zero, é o zero. 0 vezes 6 é zero, que é igual a zero, tá? Faz a diferença zero. Só que existe um outro caso, por exemplo, do 6 dividir o zero, que seria 0, seria 6 dividido para zero. 6 dividido para zero, você vai observar que não tem como. Por exemplo, qual o número que eu multiplico 0 que o resultado é 6? Então, isso não existe, tá? Não existe esse número, tá bom? Então, não existe. Então, não existe, tá? Não existe esse número que multiplica 0 que o resultado é 6. Então, essa ideia é importante também. Esse caso aqui é 0, porque 0 vezes 6 é 0. Nesse nosso caso aqui, nós temos sinais iguais, então é positivo, tem que ser 1. Porque, ó, quando nós voltarmos multiplicando, ó, mais vezes menos, o resultado é diferente, então será negativo. 1 vezes 2, 2. Nós temos aqui novamente o sinal diferente negativo, 369 dividido por 41, você vai ver que é o 9. Porque, ó, 9 vezes 1, 9. 9 vezes 4, 36. Faz a diferença, 0, 0. Então, o resultado aqui é menos 9. Se eu multiplicar o menos 9 vezes menos 41, o resultado vai ser positivo, que é igual a mais 369, tá? Que é o que eu preciso. Essa geralmente é a ideia, porque sinais negativos, né? Tem que provar um, tem que provar o outro. Então, aqui você prova multiplicando. Os sinais diferentes, o resultado tem que ser negativo, positivo, tá vendo? Sinais iguais tem que ser positivo, senão não provava a questão dos sinais diferentes. Vamos agora novamente a mais 42 dividido por menos 6. Então, os sinais são diferentes, negativo. 7, porque menos 7 vezes menos 6, resultado de sinais iguais é positivo. Então, mais 42. Nós temos agora sinais diferentes, sinais iguais tem que ser positivo. 12 dividido por 4 é 3. Se eu multiplicar novamente o mais 3 pelo menos 4, o resultado vai ser negativo, porque são diferentes. E 4 vezes 3 é 12. E 12 dividido por 4 é 3. 0 dividido por mais 5 vai ser 0. Né? 0 é elemento nulo, tanto na multiplicação quanto na divisão, que é o que a gente está fazendo. Aqui nós temos sinais diferentes, negativo e positivo, então será negativo. 8 dividido por 4, que é a mesma ideia aqui, é 4, então o resultado é menos 4. Se eu multiplicar esse menos 4 por esse mais 2, o resultado necessariamente vai ser menos 8, tá? Considerando sinais diferentes, resultado negativo. 0 dividido por menos 13, o produto aqui será 0, porque 0 vezes qualquer número aqui, no caso menos 13 é 0. Mais 45 dividido por mais 15. Sinais positivos, sinais iguais, positivo. 45 dividido por 5 é 3, porque se eu voltar multiplicando o 3 vezes o 15 aqui, perdão, 45 dividido por 15 é 3. Se eu multiplicar o 3 vezes o 45, o 15, perdão, é igual a 45. Menos 8 dividido por mais 8. Então, esse resultado aqui será menos
porque os sinais são diferentes, 1. Porque se eu multiplicar o menos 1 com os sinais diferentes aqui, vezes o 8, o resultado é menos 8. Menos 17 dividido por menos 17 tem que ser igual a mais 1, porque se eu multiplicar o mais 1 vezes o menos 17, né? Se eu multiplicar aqui, o resultado vai ser sinais diferentes e eu vou ter um sinal negativo, no caso, menos 17. Então, essa ideia é importante, né? Eu chego aqui até o final desse vídeo com essas ideias de números inteiros. Importante assistir o vídeo sempre até o final. Já agradeço a você que ficou e quiser deixar aquele like, se inscrever no canal, vai estar ajudando aqui esse projeto de expansão do ensino de matemática. Eu sou o professor Wagner Santos, desejo sempre para vocês bons estudos e caso gostou do vídeo e quiser deixar nos comentários alguma dúvida, alguma pergunta, podem deixar. Tchau, tchau, gente, até o próximo vídeo.